Capítulo 25. E aconteceu no seu 9º ano como rei, no 10º mês, no dia 10 do mês, que veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, sim, ele e toda a sua força militar contra Jerusalém, e começou a acampar-se contra ela e a construir contra ela um muro de sítio em todo o redor. E a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. No 9º dia do 4º mês, era severa a fome na cidade, e não se mostrava haver pão para o povo da terra. E a cidade sofreu uma brecha, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho do portão entre a muralha dupla que há junto ao jardim do rei, enquanto os caldeus estavam em toda a volta, contra a cidade. E o rei começou a ir na direção do Arabá. E a força militar dos caldeus foi no encalço do rei, e foram alcançá-lo nas planícies desérticas de Jericó. E toda a sua própria força militar foi espalhada do seu lado. Pegaram então o rei e o levaram para cima ao rei de Babilônia, em Ribla, para que pronunciassem uma decisão judicial sobre ele. E abateram os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e cegaram os olhos de Zedequias, prendendo-o depois com grilhões de cobre, e levaram-no à Babilônia. E no 5º mês, no dia 7º do mês, isto é, no 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal, servo do rei de Babilônia. E ele passou a queimar a casa de Jeová e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém. E queimou com fogo a casa de todo homem proeminente. E as muralhas de Jerusalém, em todo o redor, foram demolidas pela inteira força militar dos caldeus, que estava com o chefe da guarda pessoal. E o resto do povo que se deixara ficar na cidade, e os desertores que se tinham passado para o rei de Babilônia, e o resto da massa de gente foram levados ao exílio por Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal. E alguns do povo da terra, de condição humilde, foram deixados pelo chefe da guarda pessoal, como vinhateiros e como trabalhadores compulsórios. E as colunas de cobre que havia na casa de Jeová, bem como os carrocins e o mar de cobre que estavam na casa de Jeová, os caldeus destroçaram, e foram carregar os pedaços deles para a Babilônia. E os recipientes, e as pás, e os apagadores, e as taças, e todos os utensílios de cobre com que se costumava ministrar, eles levaram. E o chefe da guarda pessoal tomou os porta-lumes e as tigelas que eram de ouro genuíno e que eram de prata genuína. Quanto às 2 colunas, ao único mar e aos carrocins que Salomão tinha feito para a casa de Jeová, aconteceu que não havia meio de se informar o peso do cobre de todos estes utensílios. 18 côvados era a altura de cada coluna, e o capitel sobre ela era de cobre. E a altura do capitel era de 3 côvados, e a rede e as romãs em volta do capitel, o conjunto, era de cobre. E a 2ª coluna tinha as iguais a esta sobre a rede. Outro sim, o chefe da guarda pessoal tomou a Seraías, o sacerdote principal, e a Sofonias, o 2º sacerdote, e 3 guardas das portas. E da cidade tomou um oficial da corte, que tivera o comando sobre os homens de guerra, e 5 homens dos que tiveram acesso ao rei, que se achavam na cidade. E o secretário do chefe do exército, aquele que recrutara o povo da terra, e 60 homens do povo da terra, que se achavam na cidade. E Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal, tomou-os então e conduziu-os ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia passou a golpeá-los e a entregá-los à morte em Ribla, na terra de Amate. Assim foi exilado Judá do seu solo. Quanto ao povo que ficou atrás, na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, deixara atrás, encarregou deles Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Quando todos os chefes das forças militares, eles e seus homens, ouviram que o rei de Babilônia encarregara Gedalias, chegaram imediatamente a Gedalias, em Mispá, isto é, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jaazanias, filho do Marcatita, eles e seus homens. Então Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e disse-lhes: Não tenhais medo de ser servos dos caldeus. Morai no país, e servi o rei de Babilônia, e vos irá bem. E sucedeu no 7º mês, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real, e com ele também 10 homens, e foram golpear a Gedalias, de modo que morreu,
e também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispá. Depois disso, todo o povo, do pequeno ao grande, e os chefes das forças militares, se levantaram e entraram no Egito, pois ficaram com medo dos caldeus. E sucedeu, no 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, no dia 27 do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que se tornou rei, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, da casa de detenção. E começou a falar com ele coisas boas, e então pôs o seu trono mais alto do que os tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E tirou-lhe as suas roupas de prisão, e comeu constantemente pão diante dele todos os dias da sua vida. Quanto à sua subsistência, dava-se-lhe constantemente a subsistência da parte do rei, diariamente, como porção devida, todos os dias da sua vida.